Glória a Deus. Jesus Cristo, o vencedor, o poderoso, o leão da tribo de Judá, está conosco. O Deus da cura, o Deus que liberta, Ele está conosco para nos livrar, para nos proteger e nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. Em meio à guerra, em meio à luta, em meio à espera, o leão da tribo de Judá está conosco, dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te espante, não te assuste, eu sou o teu Deus. Louvado seja Deus, o Deus que prometeu vitória a Josué, encorajou Josué a não temer. É o mesmo dia, está falando para mim e para você: não temas, eu sou contigo. Mande anjos, Senhor, nesta manhã, a guerrear ao nosso favor, a guerrear por esse tempo, a guerrear por essa internet, a guerrear pelas nossas vidas. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Eu entro nesta live debaixo do poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e declaro todo roubo, todo impedimento nessa internet, nesta live, por terra, todo roubo nessa internet, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre esta live e repreendo Satanás nessa internet. Em nome de Jesus, demônio, obra maligna, maldita, bata em retirada, no poder, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Deus fiel, Deus poderoso, nós estamos nesta manhã aqui para engrandecer o teu nome. Nós estamos nesta manhã aqui para glorificar o teu nome e declarar que todo poder pertence ao Deus vivo, todo poder pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, povo de Deus, manhã de vitória. O Senhor tem novas forças nesta manhã para nossas vidas. Aquele que não se cansa, aquele que não se fadiga, aquele que renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Ele está fazendo isso nesta manhã, na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque nós invocamos o poder do seu nome. Nós invocamos nessa manhã, sobre essa live, sobre essa internet, sobre as nossas vidas, a nossa casa, o poder, a força, a autoridade, glórias que há no nome de Jesus Cristo. E declaramos a nossa força, a nossa vitória, ela vem do alto, ela vem de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele é fiel. Glória a Deus. Vamos clamar aí, Liza, Maria Ângela, vamos estar clamando, vamos estar orando por essa internet e as muralhas vão cair por terra, porque Ele, só Ele é Deus. Glória a Deus. Hoje, sexta-feira, oh glória, dia de ungir a nossa casa. Você não pode deixar, entra dia, passa dia e você não unge a tua casa, não marca o teu território com o óleo da unção, com a água ungida. Você precisa ungir a sua casa. Toda sexta-feira, ungir a tua casa. Consagrar a tua casa diante do altar do Senhor e declarar bem firme e bem forte, em nome de Jesus: o governo da minha casa está nas mãos de Jesus. Quem governa aqui é Jesus, não é o diabo. Então, unge a tua casa, unge teu carro, unge a tua empresa, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo que é consagrado a Deus, que nós consagramos, torna-se uma coisa santa. Então santifica a tua família, santifica a tua casa para Deus e tenha segurança no Senhor. A Bíblia nos orienta que muito vale a oração do justo. Então vamos colocar em ação a nossa oração e unge a tua casa, unge teus filhos. Hoje um dia, para muita gente,
um dia com a fé direcionada em lugares errados. Hoje é o dia que o Senhor fez. Se não fosse Jesus, ora diga a Israel, o que seria das nossas vidas? O único que é vivo, que é poderoso, que é fiel, que é terrível, que é tremendo, que é o Deus do impossível, o único que tem poder sobre o céu e a terra, o nome dele é Jesus Cristo. Então, unge as tuas crianças. Antes de enviar para a escola, unge. Se não ungiu, não orou por ela, quando chegar da escola, unge, ministra, fala quem é o nosso Deus. E toda maldição, toda sutileza de Satanás nessa comemoração do dia de hoje sobre as nossas crianças, sobre a nossa casa, está por terra em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus único e Ele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então não deixe a tua casa descoberta sem oração. Não deixe a tua casa descoberta sem unção. Unge, consagra tudo no altar de Deus, porque ninguém pode tirar do altar de Deus aquilo que nós colocamos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, pega a tua água, pega teu material, caderno de oração, pegue tudo aquilo que você precisa, que Deus entre e faça um milagre. Então você vai orar, você vai colocar diante de Deus, que o clamor é nosso. Sim, o clamor é nosso, mas o milagre Ele faz e só Ele faz. Então vamos clamar. Aleluia. Deus de Israel é tremendo. O nosso Deus é terrível. Glória a Deus. Aleluia. Vamos clamar, Maria Ângela. Vamos ungir a nossa casa. Vamos ungir a nossa água. Vamos invocar o nome daquele que pode nos dar vitória. Vamos, Laisa. Aleluia. O poderoso é conosco. Senhor, nós nos alegramos na tua presença, porque tu és soberano. Senhor, nós nos alegramos na tua presença, porque tu és um Deus incomparável. Rica labacaia. Deus, tu é incomparável. Já andamos por essa terra e já conhecemos outros deuses. Tivemos experiências amargas nessa estrada da vida com outros deuses, Senhor. Mas um dia nos apresentaram a Jesus. Um dia nos apresentaram o leão da tribo de Judá. Um dia me apresentaram aquele que pode resolver todos os meus problemas. Rica labacaia. Um dia me apresentaram aquele que foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia, quando os guardas ali guardavam o corpo dele, para que ninguém roubasse o corpo dele. Ricai, xoderia, soplai, rica labalabalaia. Veio um anjo do céu ao terceiro dia, removeu a pedra, racho de cantalaia, assentou-se sobre a pedra. Ele ressuscitou. Não houve inferno, não houve guardas, não houve homem, não houve demônio, nem diabo que pudesse guardar o corpo de Jesus e impedir Deus de ressuscitar o seu filho. E ele foi ao inferno, tomou a chave da vida nas mãos do diabo. Rica labacalabasteia, ribalabacalabasteia, e mandou recado aos discípulos. Ricanta, fala para eles. Dele canta que eu vivo, que eu ressuscitei. Bendito seja o Deus de Israel. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo vive. Glória a Deus. Ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está inferno? Os teus aguilhões. Tragada foi a morte pela vida. E o nome da vida é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é, ele era e ele sempre há de ser o Senhor, o Todo-Poderoso, o fiel, aquele que nunca perdeu uma batalha. A chave da vida, a chave da morte, Rica, Xoderiba, Soria, está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Todo o poder e autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Rica labacalabasteia, rica labacalabasteia. Oh, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Deus aqui. Todo o poder pertence só a Deus. Todo o poder pertence só a Deus. Foi com esta frase, com esta palavra, que eu fui evangelizada. Quando me falaram todo o poder pertence só a Deus, eu ficava procurando se todo o poder pertence a Ele. Onde Ele está? Cadê? Porque até aqui eu conheço esses deuses que estão parados aqui na minha frente. São esses deuses que eu tiro ele para lá e para cá e acendo velas para ele, mas até agora não resolveu nada. Onde está esse Deus? Onde está esse Deus que a minha mãe fala tanto e que outras pessoas falam? Cadê esse Deus verdadeiro? Onde que ele está? Eu procurava e não encontrava. Mais um dia... Ele se revelou a mim. Glória a Deus. Inesquecível. Inesquecível este dia. Não é verdade? Você sabe quando foi o teu encontro com Jesus? É inesquecível. Você sabe qual o dia da semana? Você sabe qual horário? Não dá para esquecer. Você sabe qual o período do dia onde houve aquele encontro. Que não dá para esquecer, não dá. Foi aquele dia quando o mestre saltou do teu coração e você começou a sentir algo que jamais sentiu. Você começou a ser impactado pela presença de Deus. E ali você não conseguia e não consegue explicar o que aconteceu. Alguma coisa dentro de mim mudou, está mudando, uma alegria que eu nunca senti, algo muito bom. O impacto com a presença de Jesus Cristo faz isso, e a velha criatura, passou, morreu, foi sepultado, já não mais é. E a Bíblia nos garante, hoje, Maria Ângela, Laisa, você aqui na live que já entregou a tua vida para Jesus, tudo se fez novo, pastora Lília. Ei, depois que nós falamos, sim, eu quero esse Jesus, eu quero. Tudo se fez novo, a partir do momento que você se rendeu a Jesus, que você disse sim a essa alegria no meu coração, sim a essa presença maravilhosa no meu coração. Tudo se fez novo. E o que acontece? As coisas velhas ficaram para trás. E daqui para frente é uma nova caminhada. Sozinho? Não. Desamparado? Não. Esquecido? Não. Confundido? Não. Destruído? Não. Uma nova caminhada com Jesus. Uma nova caminhada com Jesus. A velha criatura passou. A velha Ana passou. Agora tudo é novo com Jesus Cristo. E eu procurava ele. Cadê? Onde está esse Jesus que o povo fala? Cadê? Olhava no céu e eu não via. Olhava na minha frente só os deuses de madeira lá de barro, olhando para minha cara. Mais um dia que ele se revelou. Que amor é esse, gente? E essa presença, e essa glória, e este gozo no céu não passa.
não passa. E quando nós chegarmos lá no céu, este gozo, essa alegria vai ser multiplicada. Glória a Jesus. O tremendo está conosco. O grande, não tenha medo não, porque o grande está conosco. Ei, o fiel está conosco. Aquele que tem o poder de matar e lançar a alma no inferno, ele está conosco para nos livrar, nos proteger. Aquele que tem o poder de nos levar para o céu de glória. Ouricalabacaia está conosco. Aquele que quando cercavam a vida de Paulo, queriam matar Paulo, destruir Paulo, e de repente do alto veio um cesto e desceu até Paulo e resgatou Paulo das mãos daqueles homens furiosos que queriam destruir a vida dele. Há livramento de Deus hoje para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a minha vida, para a minha família, porque nós servimos a um Deus que é fiel, que é poderoso e não nos entrega nas mãos dos nossos adversários, nas mãos dos nossos inimigos. Lembre-se disso e declare sempre isso. Eu estou na terra, mas o meu reino é celestial. Eu estou na terra, mas eu tenho um Deus que seu Espírito habita em mim, que me guarda em todo o tempo. Eu estou nessa terra, mas eu sou cidadão, cidadã do céu. Pertenço a um reino celestial e tenho um Deus que é terrível e que me guarda e me protege, a minha casa. Bendito seja Deus. Vamos clamar por esse Deus que nunca perdeu batalha. Oh Deus, nós só queremos dizer sim à tua vontade. Queremos dizer sim àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós queremos falar sim para os teus planos, para os teus projetos, para nossas vidas. Sim, alinhar nossas vidas com Deus. Alinhar nossas vidas com Deus. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Perdão pelas nossas iniquidades. Sara-nos, ó Deus, e seremos sarados. Cura-nos, ó Deus, e seremos curados para a tua glória. Santifica-nos, ó Pai, para a glória do teu santo nome, e nos leve a caminhar em vitória. Nos leva a caminhar debaixo da tua proteção, em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã de glória, nesta manhã nos rendemos aos teus pés. Oh, recanta e declaramos nós, povo aqui no quarto de guerra, somos o povo mais dependente do Senhor na terra. Ricalabacaia, somos um povo que mais depende de Deus na terra. Ricalabacalabasteia. E nessa manhã nós chegamos no teu altar para consagrar a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos netos diante do altar de Deus. Oh Deus, os homens, teu povo no passado, como exemplo, Abraão levava muito a sério um sacrifício no altar de Deus. E hoje nós temos que levar muito mais, porque o maior sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa família, pelas nossas vidas. O Cordeiro se deu, o Cordeiro se deu, o Cordeiro se deu, o Cordeiro se deu. Dericalabalaia, sacrifício vivo por nós. E é por isso que nós ofertamos no altar de Deus a vida dos nossos netos, dos nossos filhos. Glória a Deus, eles são herança de Deus na terra. A descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó está viva até os dias de hoje, até a volta de Jesus. Glória, glórias e glória. Rica balabalaia. Nós não geramos filho para calamidade. Nós não geramos filhos, netos para servir a Satanás. Não, eles são herança do Deus vivo. Nossos filhos, nossos netos são propriedades exclusiva de um Deus
que nunca perdeu batalha, glória. Ouricalabaixou. Pai, nesta hora nós clamamos, chama a nossa herança pelo nome. Chama eles pelo nome, Pai, e atrai a nossa herança para o teu altar, em nome de Jesus Cristo. Abra-lhes o entendimento da palavra, em nome de Jesus. Marca a nossa herança com temor a Deus, com temor a Deus. Faça deles jovens, adolescentes, homens, mulheres de Deus, temente a Deus, temente a Deus. Que o temor do Senhor seja um diferencial na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e frustra todos os planos, todos os projetos de Satanás contra a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Nós o colocamos diante do teu altar, em nome de Jesus. Senhor, livra-os da atração deste mundo, livra do encantamento por este mundo tenebroso, livra-os em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós colocamos eles diante do teu altar e pedimos dar para os nossos filhos, para os nossos netos, um bom futuro dentro da tua palavra, um bom futuro, oh Deus, de acordo das promessas, em nome de Jesus, e que a nossa herança possa declarar por onde passar, por onde for: eu sou do Senhor e o Senhor é o meu Deus. É isso que diz tua palavra, e essas são uma das promessas que os nossos filhos, que os nossos netos vão escrever, ou até na sua testa, declarando: eu sou do Senhor. Recanta. Esse é o maior sonho de uma mãe, de um pai, de uma avó, ver a sua herança servindo a um Deus que é vivo, que é poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, e assim será na vida dos nossos filhos. Deus, nesta hora nós oramos no poder, na autoridade que é no nome de Jesus, e expulsamos da nossa família o espírito hereditário, familiar, de prostituição, de vícios, de bebida. Recanta labacalabasteia. Expulsamos tudo quanto é demônio que habitava na nossa família. Espírito de adultério por terra, não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa herança, em nome de Jesus. Jesus Cristo fechou a porta da destruição contra a nossa família, e esses espíritos de vandalismo, de destruição, toda obra maldita, hereditária, não tem mais poder sobre a nossa herança. Em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, onde está havendo na nossas famílias destruição, onde está acontecendo roubo, assolação, eu profetizo vida, mudança de sorte, libertação, transformação de vida, em nome de Jesus. Um dia Davi disse: não está assim a minha casa para com Deus? Não está assim toda essa situação, meus filhos, nessa bagunça, toda a situação contrária ao que Deus me prometeu? Não está assim a minha casa? Contudo, estabeleceu Deus comigo uma aliança. Davi declarou isso, e você declara também. Apesar de tudo isso estar acontecendo na minha família, eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Eu tenho promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, profetiza em nome de Jesus sobre essa situação na vida dos teus filhos, dos teus netos, na tua casa. Profetize. Deus vai mudar o cenário da minha casa. Deus vai mudar o cenário da minha família. E então nós vamos exaltar ao nome do Senhor e declare todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque essa situação parece ser difícil ou impossível ser mudada para nós, seres humanos, mas para o nosso Deus, que é terrível, isso para Ele é nada. Isso para Deus é nada.
Deus fará maravilha nas nossas famílias. Deus vai resgatar o teu filho, a tua filha do lamaçal, da prostituição, das drogas, dos vícios. Deus vai entrar nessa situação e vai dar um basta, mas não saia da posição diante de Deus, a posição que Deus te chamou para estar prostrado diante do altar dele, como Ana foi e entregou Samuel a Deus, e Deus lhe trouxe o milagre. Assim será Deus na sua casa, na sua família. Não tira teu olhar de Jesus, não, senão você se perde. Deixa teu olhar em Jesus e viva o que Ele tem para a tua vida. Deus vivo, cobre a nossa casa com teu sangue, e todo ataque do diabo contra as nossas vidas, contra a nossa casa, joga por terra no poder do sangue de Jesus. Nós sabemos que estamos vivendo, passando por guerra, por batalha espiritual, onde o inimigo quer nos fazer parar, onde o inimigo não quer que venhamos avançar. Nós estamos passando por um momento onde o inimigo quer que a gente acredite nas obras dele, que a gente acredite que o cenário de hoje é a verdade. Não. A verdade é, o túmulo de Jesus está vazio e ele ressuscitou para nos salvar. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus de milagres. Está vivo para sempre. Ele vai mudar o cenário da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele virá com socorro e então tudo será mudado para a glória e honra do nome dele. E declare sempre: onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, os teus aguilhões. Porque tragada pela vida foi a morte. O nosso Redentor está vivo e vivo para sempre. Senhor, em nome de Jesus, toma diante do teu altar. Em nome de Jesus, faça a tua obra valer nas nossas casas. Porque nós não somos do povo que retrocede. Não, nós somos o povo chamado para avançar. Nós estamos assim, avançando para o alvo, o autor consumador da nossa fé, Jesus Cristo Rei. Bendito seja Deus, Pai. Nesta manhã nós oramos e pedimos: tira do nosso meio toda doença, toda enfermidade, toda praga, toda assolação, todo roubo, toda peste, toda virose, todo vírus, toda covid. Tira do nosso meio toda enfermidade. Tua filha, teu filho que está aqui enfermo, cura, Senhor. Deus, traga ossos novos para o teu povo, coluna nova, joelhos novos. Sara a nossa terra, cura-nos. Deus, nós queremos saúde para investir na tua obra, investir tempo com Deus, investir no teu altar. Queremos saúde para exercer o nosso ministério, em nome de Jesus Cristo. E colocamos no teu altar a nossa casa. Que o Senhor repreenda de sobre as nossas vidas, a nossa casa, toda doença, todo mal, em nome de Jesus. Pai, nesta hora oramos, Senhor, pela nossa vida financeira, mas a tua palavra diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Na vida de um dizimista e ofertante fiel, no altar de Deus, o diabo não pode destruir, a assolação não destrói, a miséria, a pobreza, tranca a rua do inferno, não tem direito, não tem poder. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos fé ao dizimar, a ofertar na tua casa, no teu altar, em nome de Jesus. E repreenda, meu Pai, nossos lares, o nosso meio, o espírito da miséria, o espírito da pobreza, obra maldita. Joga por terra o ladrão, o cortador, o migrador, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E em nome de Jesus, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Em nome de Jesus, eu sinto, temos bênçãos retidas, mas nós clamamos em concordância. Deus, nesta manhã, xarabacaia, de oração e de jejum, libera tudo aquilo que é nosso, que o Senhor nos prometeu. Libera
Deus, em nome de Jesus Cristo, as nossas finanças. Libera contratos de vendas, contrato de prestação de serviço. Libera, Senhor, o salário, em nome de Jesus. Abre portas de emprego naquilo, Senhor, que é improvável. Abre as portas, em nome de Jesus, para que essa família seja suprida com o melhor da terra, em nome de Jesus. Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas clamam diante do altar do Deus vivo. Nossos dízimos clamam diante do altar de Deus. E mediante isso, o ladrão, o cortador, a miséria, o gafanhoto não tem poder sobre as nossas finanças, não tem poder sobre as nossas casas, sobre o fruto do nosso trabalho. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua casa, tua vida, tua família, todas as tuas contas pagas. Receba, em nome de Jesus, eu profetizo portas de provisão financeira liberada nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você, dizimista, ofertante, fiel da casa de Deus, isso não é um tempo em vão, isso não é desperdício, isso é um alto investimento. Ser dizimista, ser ofertante é um alto investimento para o teu futuro. Por isso, em nome de Jesus, todas as portas de bênção, de provisão, de suprimento que estão fechadas, que não está vindo, não está acontecendo, não tem venda, não tem contrato, não tem cliente, recebe essa liberação nesta manhã para a tua casa, para a tua empresa, em nome de Jesus, e viva intensamente o melhor que Deus tem para a tua vida, porque o Deus que servimos, ele não é homem, ele é Deus fiel. E em nome de Jesus eu declaro o fim dessa escassez, em nome de Jesus, no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus, porque Deus, ele é fiel. E a palavra dele diz que em glória, segundo as riquezas dele, ele vai suprir tudo aí dentro. Tudo nessa empresa, tudo na tua casa será suprido pelo poder da palavra de Deus, porque ele é fiel. Dizime, oferte e se levante com ousadia e manda Satanás, solta o que é meu, solta o que é da minha família, em nome de Jesus, e nós vamos viver o melhor de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Pegue e ore intensamente, em nome de Jesus, porque tudo isso que estava retido, eu declaro e profetizo, houve liberações em nome de Jesus, de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Toma posse e viva Deus abrindo portas em meio ao deserto, em nome de Jesus Cristo. Vamos ungir a nossa água. Dia de ungir a nossa casa, dia de consagrar o nosso território ao Deus vivo, em nome de Jesus. E eu profetizo aqui também aposentadorias sendo liberada, aumento de salário, vai recebendo, em nome de Jesus. Causa na justiça, eu profetizo em nome de Jesus, sendo liberada. Israel cantando e se alegrando na presença de Deus, porque o Senhor é Deus. Pai, como é bom estar na tua presença, como é bom confiar nesse Deus das causas impossíveis. Nesta hora nós consagramos nossa água diante do altar do Eterno, diante do altar do Todo-Poderoso. Deus, coloca uma gota do seu sangue, do sangue de Jesus, sobre a nossa água, em nome de Jesus Cristo, e coloca uma unção para cura, para milagre, libertação, glória, em nome de Jesus. E quando o teu povo, Pai, tomar desta água, ungir a sua casa, ricabadaraia, milagres aconteça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Toma dessa água, unge a tua casa e veja o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluias. Chamado de Deus para nossas vidas não primeiro você vai ver
o que eu vou fazer, depois você vai acreditar. Não. Primeiro você vai crer, como diz Hebreus 1, fé é convicção de que Deus vai responder às nossas orações, de que Deus vai operar milagres e maravilha. Não estou vendo nada, mas eu creio, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Glórias! Fé é isso, eu não vejo nada, mas eu já estou sentindo uma alegria aqui dentro, e essa alegria significa certeza de vitória. E quando você estiver orando por alguma coisa, na guerra, lá na batalha, clamando, orando, buscando a Deus, e de repente vem um bálsamo do céu, uma alegria que você não entende, está em guerra, sentiu aquela alegria no teu coração, isso é certeza de que Deus está agindo ao teu favor. O cenário pode falar que é destruição, ruína, mas o céu responde diferente. O céu responde diferente, glórias! Ou aprenda a entender e a sentir Deus em momentos de guerra. Porque Ele é fiel e Ele não falha. Ele é fiel. Chegou o momento da palavra de Deus. Está aqui o pregador Edmilson, que sabe o que é passar por batalha, sabe o que é ter experiência com Deus e ver Deus agindo no sobrenatural. Em um dos momentos, na vida do pregador, na minha vida, na tua vida, tudo dizia, é o fim, mas o céu respondeu diferente. E nessa luta que você está passando, nós estamos passando, o céu responde diferente e viveremos o melhor de Deus. Glória a Deus. Continua orando pela nossa internet. Chama o pregador. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nosso Deus é fiel. Aleluia. Chamando. Aleluia. Pregador Edmilson, me dá um oi aqui. Aleluia. Aleluias! Nós servimos a um Deus que tem poder. Nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível. Glória a Deus! Me ajuda aí a acordar quem dorme, chamando o pregador. Aleluia. Glória a Deus. Pai Glória a do Senhor, Deus. meu querido. Pai do Senhor, pastora. Glória a Pai do Deus. Senhor, Seja irmãos. bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma honra poder estar aqui, pastora. Glória a Deus. Pena que enquanto eu estou aqui eu não consigo mais ver a imagem, mas tudo bem, isso não atrapalha Não nada. vendo, não tá vendo, não? Não. Já tem muito tempo já. Ah, é? Mas tudo bem. O importante é que vocês estão me ouvindo, não é isso? Vocês estão ouvindo bem? Então. É a batalha nessa internet, mas o nosso Deus é maior. Amém. Glória a Jesus. Pastora, eu quero louvar a Deus nesta manhã. Aleluia. Pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. O céu, ele sempre responde diferente. Isso é extraordinário. Bem diferente daquilo que o inimigo quer. Jesus repreende o diabo nessa internet. Joga por terra. Em nome de Jesus, Pai. E seja ali colocando velocidade na internet dele, na minha internet. Intercessão, vamos orar. Em nome de Jesus Cristo por essa internet. Travou a internet dele, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso. Acho que ele vai entrar novamente. Me dá um oi aqui quando entrar. Toda barreira por terra, em nome de Jesus Cristo. Ele está entrando aqui. Aleluia. Isso faz parte. Na oração. Deus é bom. Amém. Isso faz parte. Vamos ficar ligados com o Senhor. Amém. Então, pastora, como eu estava falando,
o nosso Deus, ele sempre nos surpreende de formas extraordinárias. Amém. É cada dia que a gente se levanta, que a gente abre os olhos, a gente respira o fôlego de vida dado por Deus, nós sentimos a graça, a bondade, o poder imensurável do Deus a quem nós servimos. Amém. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com a senhora. A senhora Glória a Deus. Foi e é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu louvo muito a Deus pela vida da senhora, pela vida das irmãs, né, Amém. que compõem esse grupo, né, essas irmãs. É um quartel-general, né, pastora? Glória a Jesus. É um quartel-general levantado por Deus. Eu vou ler aqui o texto que o senhor colocou no meu coração, pastora. Deus tem falado comigo há alguns dias a respeito desse texto, porque quando eu li esse texto aqui em Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 18, assim, automaticamente Deus me transferiu lá para Lucas, capítulo 15. E eu quero ler aqui, e quero conjugar esse texto com o texto de Lucas, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça com que você possa entender o que Deus quer falar com você nesta manhã. Amém. Diz assim o texto da palavra. Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 18, acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão, é beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Nós precisamos entender, pastora, o livro de Deuteronômio é a segunda lei. A segunda lei. O significado do livro de Deuteronômio é a segunda lei. Não que seja uma outra lei, é a mesma lei, porém contextualizada para uma nova nação, uma nova geração. Porque a primeira geração havia morrido. Aquela geração que saiu do Egito já não era mais essa geração aqui. Então Deus orienta a Moisés a contextualizar a mesma lei, escreveu o livro de Deuteronômio para que esta geração pudesse conhecer as regras, as normas do que era servir a Deus. E aí criou-se, como nós sabemos desde o início, criou-se as leis. Qual era a finalidade das leis? A finalidade das leis era justamente essa, para que o povo pudesse obedecer, para que o povo pudesse se santificar, para que o povo pudesse ser diferenciado dos outros povos. Esta era a finalidade da lei. Embora ela fosse, aos olhos de muitos, né, tinha uma decisão que muitos não aceitavam, porque era dente por dente, olho por olho. Pecou, morreu, entendeu? E aí, ele escreve essas leis, né? Escreve as leis com esta finalidade, primar pela santidade de Deus no meio do povo. E nós lemos aqui, no capítulo 21, no versículo 18, a lei dos filhos desobedientes. O filho contumaz. Quando eu li isso aqui, pastor, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, então o filho desobediente naquela época, na época da lei, quando ele era desobediente, quando ele era teimoso, quando ele era rebelde, havia esta lei relacionada à sua atitude
qual era a finalidade relacionada a essas atitudes do filho? Ele era levado aos anciões, era posto para fora da cidade, e os homens da cidade o apedrejavam. O apedrejavam até a morte. A palavra contumaz tem esse significado. É um filho obstinado, um filho teimoso, um filho comilão, um filho beberrão, tudo isso. Então, para que isso pudesse ser exemplo naquela época, tinha que extirpar, tirar do meio do povo. Quando eu li isso aqui, o Senhor me fez lembrar, né, da parábola, da história que Jesus contou do filho pródigo. Por isso que Deus colocou esse tema no meu coração, o Deus que muda o decreto e desfaz a sentença, cancela a sentença. Porque quando Jesus ele conta aquela história do filho pródigo para os seus discípulos, Jesus estava querendo ensinar muitas coisas ali para o seu discípulo. Bem verdade que agora nós estamos na dispensação da graça. A lei mandava matar, mas a graça mandava que se perdoasse. A lei mandava destruir, matar, exterminar. Só que a graça, através do arrependimento, através de uma atitude de se voltar para Deus, a pessoa era renovada, era reerguida novamente e abraçada, que foi no caso daquele filho quando sai da casa do pai. Quando ele retorna, o que o pai faz? O pai o abraça, o beija. A atitude daquele pai ali, quando o filho ele decide pegar a sua parte na herança, com certeza aquele pai, ele havia orientado o seu filho, dado conselho para ele. Porque o pai ele é dotado de experiências nessas áreas. E só que o filho botou no coração, eu quero a minha parte e eu vou tentar a minha vida fora de casa. E era o mais moço, era o menino mais jovem, né? Tinha o mais velho e tinha o mais moço, o mais tenro. Então esse jovem ele sai. E a gente conhecemos a história, ele gasta tudo o que tem, com as meretrizes, com os beberrões, a mesma atitude desse filho contumaz. Porém, olha que diferencial. Na graça, o arrependimento, a mudança de postura, ela faz com que a atitude de Deus, ela muda. Aí eu fiquei aqui pensando, eu falei, bem, eu vou falar para os irmãos que Deus, ele muda o decreto, aí os irmãos vão dizer, bem, como assim? Se a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como que é esse negócio de Deus voltar atrás, de Deus se arrepender daquilo que ele disse que ia fazer, só que agora ele não vai fazer mais? Na lei, era assim. Era assim. Só que na graça, por conta de uma mudança, mediante uma mudança, mediante um posicionamento humano, aquilo que Deus havia feito, que ele ia fazer, ele pode ser mudado. O decreto pode ser mudado. O que Deus não muda? Deus não muda a sua essência. Amém. Deus não muda os seus propósitos eternos. Isso é irrevogável. Deus jamais vai mudar os seus propósitos eternos. Deus jamais vai mudar a sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diante de uma atitude do ser humano, de um posicionamento, aquilo que estava decretado pode ser revogado. Amém. Pode ser revogado. E nós temos várias passagens bíblicas que nos mostram isso. Decreto que haviam sido estabelecidos. Quem é que pode decretar? Quem é que pode impor um decreto? Aquele que tem a demanda, aquele que tem a autoridade. Era Deus. Quando Deus ele decretava algo, diante de uma mudança de postura, Deus ele sempre voltou atrás, pastora. Amém. Ezequias, quando Isaías foi na casa de Ezequias, ele foi com decreto e ele foi com uma sentença. Qual era o decreto
que Deus mandou que ele levasse para o rei Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Qual era a sentença? Porque tu vai morrer. Tu vai morrer e não vai viver. Só que quando ele ouve isso, olha a mudança do posicionamento de Ezequias. A Bíblia diz que aquele homem vira para o lado e ele começa a chorar e a se humilhar diante de Deus. Começa a se quebrantar diante do Senhor com lágrimas. O mesmo profeta que tinha levado o decreto, agora ele volta para desfazer, para revogar a sentença de morte. Aleluia. O mesmo Deus que havia falado, vai morrer, põe a casa em ordem, é o mesmo Deus que fala, vai lá e diz para ele que a sentença foi revogada. Aleluia. Deus. Aleluia. Eu tô revogando a sentença. Louvado seja Deus. E ali o profeta entra no palácio e diz, olha, assim diz o Senhor. Eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, pastora, nós sabermos que o nosso Deus, aleluia, ainda pode revogar a sentença que está sobre as nossas vidas. Amém, que está sobre a sua vida. Quem sabe nesta manhã aqui, eu estou pregando para alguém que está debaixo de um decreto estabelecido por alguém. Um decreto estabelecido pela medicina. Um decreto estabelecido pelo juiz. A sentença automaticamente vem junto com o decreto. Porque é assim que os homens fazem. Eles decretam e eles já sentenciam. Olha, será dessa forma. Será assim. Mas quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando nós vamos àquele que pode mudar, aleluia, os decretos e pode revogar a sentença, aí a história muda, aleluia, de situação, pastor. Sempre muda. Deus sempre vai mudar diante do nosso posicionamento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando Jonas mandou, Deus mandou Jonas ir trazer aquela mensagem, olha, que Nínive seria destruída, foi Deus que mandou, pastor. Não foi outra pessoa. Ele foi ali, né, embora houve todo aquele contratempo que ele tentou voltar atrás, mas quando ele chegou ali, ele estava levando uma mensagem de Deus. Nínive vai ser destruída. Mas quando eles ouviram a mensagem, quando eles ouviram a sentença, a Bíblia diz que o rei mandou que todos, homens, mulheres, crianças e até os animais, aleluia, pudessem se abster dos alimentos. Houve um mover do Espírito de Deus, eu creio, naquela cidade, que quebrantou a todos. E o Deus que ouviu do céu, ele revogou a sentença que estava, aleluia, decretada sobre a cidade. O nosso Deus ainda muda, ele ainda muda decreto e ele ainda revoga a sentença. Por isso eu quero nesta manhã dizer para você, tranquiliza o seu coração. Amém. Porque diante do seu posicionamento, diante, aleluia, da tua atitude diante de Deus, esse decreto ele pode ser mudado. Amém. Nem tudo está, aleluia, finalizado. Nem tudo está acabado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa sentença que saiu ao teu respeito, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão desesperadas. Porque a sentença já saiu, pastor. O homem já falou, não vai ser, não vai conseguir. O final vai ser dessa forma. Mas eu te convido nesta manhã a se posicionar diante de Deus. Amém. Eu te convido nesta manhã a se posicionar diante daquele que pode revogar essa sentença. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor falou, olha, com o exército de Josafá e com Josafá, ele disse, olha, olhai, estai de pé. Amém. Esse conselho, estai de pé, o Senhor estava dizendo para eles, olha, se posicionem. Amém. Se posicione, aleluia, porque vocês vão ver. Foram três coisas. Parai, estai de pé e vede.
Amém. Quando a gente para, pastora, eu creio que eu já falei isso aqui. Quando a gente para, a gente entrega, a gente se abstém das nossas habilidades, a gente se abstém das nossas condições. Parai, para, Deus está falando, para. Amém. Olhe para mim, eu sou o Senhor. Aleluia. Eu sou refúgio, eu sou fortaleza. Glória a Eu Deus. tenho nas minhas mãos a autoridade que o homem não tem. Aleluia. Amém. Glória. Pare. Eu sei que é difícil às vezes nós pararmos, porque parar é tirar da sua mão e colocar na mão de Deus. Parar é você ver tudo no sentido contrário, mas você crê que aquele que está na frente, ele é soberano no que faz. Amém. Ele é soberano, aleluia, no que elabora. Senhor é o seu nome, aleluia. Amém. Por isso ele está falando nesta manhã para você e falando para mim, pare, estai de pé, tome um posicionamento. Tome um posicionamento diante do teu adversário. Tome um posicionamento diante de mim. Aleluia. Porque você vai ver com os teus olhos. Você verá a salvação do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós veremos, pastora, para a glória do nome de Jesus. Eu creio. Nós veremos os céus sendo descortinados. Amém. Mediante, aleluia, o nosso posicionamento, mediante a nossa atitude diante de Deus, porque hoje nós vivemos na graça. E a graça nos habilita a isso, nos condiciona a se voltarmos para Deus, a rever os nossos conceitos. Aleluia! Não estamos no tempo da lei. A lei dizia para matar, mas a graça, aleluia, fazia com que aquele filho fosse abraçado. Abraçado. Quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai, pastor, isso aqui foi uma das coisas mais lindas que eu li. Quando esse menino volta para a casa do pai, qual foi a atitude do pai? Primeiro, assim, a parábola diz que de longe o pai o avistava. Não importa, dentro dessa parábola, Deus está querendo ensinar para mim, ensinar para você, não importa aonde você está, não importa o que foi que você fez, que fez com que você se distanciasse um pouco dos propósitos de Deus. O que o Senhor está querendo ensinar para nós é que, ainda que você esteja longe, os meus olhos te alcançam. Amém. Glória os meus olhos estão sobre a tua vida. Aleluia. Os meus olhos estão sobre você. Porque o foco de Deus nesta manhã é a sua vida, é a sua casa, é a sua família. Deus quer tratar com cada um de nós. Amém. Então, quando aquele rapaz volta, a primeira coisa que o pai faz é correr em direção a ele. E o texto diz que o pai pula ao seu pescoço e dá-lhe um abraço. Oh, glória! A atitude desse pai foi um sinal para que aqueles que esperavam que ele fosse morto, o pai, sem palavras, estava dizendo, não vai haver morte. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. Não vai haver choro de luto, porque eu estou, aleluia, eu estou revogando a sentença que estava sobre o meu filho. Amém. Eu estou restaurando o meu filho. Eu estou fazendo tudo novo. Aleluia. Por conta de quê? Por conta, aleluia, do seu posicionamento. Por conta do seu arrependimento. Aleluia. Na dispensação da graça, nós convivemos com isso. São justamente nesses pontos que nós vemos Deus mudando decretos, Deus revogando sentenças. É quando o homem se arrepende. O que Ezequias fez? Ezequias se arrependeu. Ezequias confessou. Ezequias chorou e orou ao Senhor. Diante da atitude dele, o decreto ele foi revogado. A sentença foi revogada. A morte saiu de cena e agora entra Glória. A vida. Glória Quando a o Senhor Deus. diz, vou acrescentar mais 15 anos de vida.
Aleluia. A prova mais concreta de que havia ali uma revogação da sentença de morte. A sentença saiu. A sentença já tinha sido colocada em mesa. Mas ela foi mudada. Mas quem mudou foi aquele que mandou, aleluia, o decreto de que ele morreria. Mas o Senhor mudou. E eu quero acreditar nesta manhã, pastora, que Deus vai mudar decreto nesta manhã. Eu creio. Deus vai revogar essa sentença que está sobre a sua casa. Talvez você está aí desesperado, desesperada, preocupado, preocupada. A ansiedade está aflorando cada vez mais sobre a sua vida, sobre a sua mente. Mas busque em nome de Jesus. Busque se voltar para o Senhor. Amém. Olhar para Deus e saber que Deus pode mudar esse decreto. Deus pode mudar essa sentença. Sim. Aleluia. A última palavra ainda vem de Deus. Amém. Aleluia. Diante do teu posicionamento, diante das suas atitudes, Deus pode mudar o cenário em que você está vivendo hoje. Amém. Aleluia. Porque foi dessa forma com aquela mulher adúltera. A sentença já tinha sido elaborada. A lei manda matar, apedrejar até a morte. Mas quando trouxeram na presença de Jesus, Jesus falou para ela, eu também não te condeno. Os condenadores saíram, porque Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E Jesus olhou para ela e disse, eu também não vou te condenar. Aleluia. Vai e não peques mais. A sentença da morte foi banida. Glória a Deus. A sentença da morte foi revogada. Porque aquele que estava ali, ele tem autoridade sobre as sentenças. Amém. Aleluia, que já foram elaboradas sobre as nossas vidas. Deus ainda pode mudar esse contexto. Deus ainda pode mudar esse cenário. Deus ainda pode mudar essas circunstâncias. Aleluia. Aleluia, examine-se o homem a si mesmo. Começa a examinar o seu coração. Amém. O que está demais e precisa ser tirado. O que está de menos que precisa ser acrescentado. Aleluia. O grau de relacionamento, o grau de intimidade. Aleluia. Que você tem com Deus. Como está nesta noite? Qual é o nível desse grau? Quem sabe Deus nesta manhã está dizendo para você, se posicione diante de mim. Eu ainda quero te ouvir. Eu ainda quero, aleluia, sussurrar nos teus ouvidos. Aleluia. Não permite que essas sombras atormentadoras se apoderem da sua mente, do seu coração. Pare. Esteja de pé. E você vai ver a salvação do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Quem sabe nesta manhã eu estou falando para pessoas aqui que estão debaixo de sentenças judiciais, sentenças médicas. Sim. Aleluia. O médico já falou para você que está lá. E o negócio apareceu. Aleluia. Mas confia no Senhor. Amém. Nós servimos a um Deus que pode mudar a sentença, que pode revogar a sentença, que pode mudar o decreto. Aleluia. Coloca diante do Senhor, porque Ele é juiz. Amém. Ele ainda é juiz que julga com justiça e com equidade. Aleluia. Jesus. A Bíblia diz que Ele não muda. Quando a Bíblia diz que Ele não muda a sua essência. Ele não muda o seu caráter. Ele não muda a sua personalidade. Ele não muda os seus propósitos eternos. Aleluia. Ele é o mesmo. Mas Deus, nesta manhã, diante do teu posicionamento, diante, aleluia, das tuas atitudes, Deus pode mudar esse decreto. Amém. Deus pode revogar essa sentença e você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é perito, aleluia, em mudar e em revogar sentenças estabelecidas. Amém. Amém, pastora? Aleluia. Deus é fiel. Que Deus abençoe a sua vida. Glória que Deus seja contigo nesta manhã. Eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado para ouvir essa palavra. Eu sei que é uma palavra simples, mas uma palavra com essência de Deus. Se apodere dessa palavra. O nosso Deus ainda é o Deus que muda decretos. Eu creio. É o nosso Deus, é o Deus que ainda Ele revoga as sentenças que já foram, aleluia,
estabelecida sobre as nossas vidas. Diante do nosso posicionamento, diante das nossas atitudes, Deus pode revogar e pode mudar, para a glória do seu nome. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Não é uma palavra simples, é uma palavra de Deus, direcionado às nossas vidas, porque só Deus conhece as lutas, as dificuldades, as situações que cada um aqui tem enfrentado. Verdade. E que cada um que vai assistir essa live depois está enfrentando. Deus conhece. E esta palavra veio direto do trono de Deus para os nossos corações. E quando Deus diz, glória, que Ele faz, que Ele muda, que Ele quebra a sentença, é porque Ele faz. Ele faz, Ele faz. O pregador Edmilson, o grande diferencial nessa palavra, o grande diferencial nesse momento, nesta live, é a nossa fé. É verdade. É a nossa fé. Exatamente. E na sua vida e na minha vida, nós sabemos o que é isso. Quando vem situações contrárias, quando vem um médico falando, olha, isso não tem jeito. Olha, isso, nós podemos dar um paliativo, mas não tem jeito, não tem cura. Até aqui. Quando o médico diz para a pessoa, até aqui. Ou então fala, nós podemos tentar, mas eu não te garanto nada. Mas o céu é desse jeito. responde diferente. Diferente, glória a Deus. Aleluia. E quando ele traz uma palavra dessa, nesta manhã, falando que vai mudar decreto, vai mudar sentença, é porque tem pessoas aqui e vai entrar pessoas aqui sentenciado de diversas maneiras, sentenciado à morte, juridicamente sentenciado, mas Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Obrigada por ter nos trazido essa palavra. Que o Eterno esteja te abençoando, você e a tua casa. Amém. Esteja abençoando o teu ministério. Que a cada milésimo de segundo, Deus te acrescente saúde, vigor. Amém, pastor. Obrigado. Para que você possa ir para as ruas e para as igrejas, para os bairros. Ei, diante desse cenário que está aí, e declarar, Deus muda decreto. Deus muda decreto. Que no meio dessa turbulência que está aí, Deus te use com uma palavra de conhecimento, de sabedoria, com vigor do céu, para sair e pregar aos desalentados, aos caídos, aos desesperançados, aos atribulados, e falar, Deus ainda muda decreto, só que Deus muda decreto para aquele que crê. Deus muda decreto para quem crê, porque mediante uma situação dessa, que está acontecendo aí no Rio, você traz uma palavra de ânimo e Satanás usa os filhos dele. Por que ele não fez? Porque Deus faz onde encontra fé. Deus faz onde encontra coração aberto. Ezequias recebeu o decreto, mas ele não aceitou. Ele foi chorar diante de Deus. Exatamente. E Deus mudou o decreto que havia contra a vida dele. E eu creio nesta palavra viva acontecendo aqui nesta manhã, na nossa família, na nossa casa, nas nossas vidas. Deus mudando, quebrando o decreto que Satanás enviou contra nossas vidas, porque nós cremos. Porque nós cremos. E aonde há fé, Deus nunca deixou para lá. Onde tem fé, Deus se manifesta com cura, com socorro, com livramento, com milagre. Aonde tem fé, Deus se manifesta com grandeza e com poder, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Amém. Ele é fiel.
Meu irmão, Deus te abençoe. A paz, pastora. E nesse tempo de escassez aí, seja você como uma flecha nas Amém. mãos do guerreiro e receba Em nome de saúde, Jesus. vigor para anunciar esse evangelho do caos que está aí momentaneamente. Em nome de Amém, Jesus. pastor. Um abraço na sua esposa, Um guerreiro. abraço. Tá Deus te bom. abençoe. Fica na paz. Amém. A paz a Aleluia. todos. Deus é fiel. O Senhor ainda muda decreto. O Senhor ainda quebra sentenças. O Deus de Ezequias é o nosso Deus. Glória a Deus. Abraça esta palavra ministrada aqui na tua vida. Você que está assistindo pelo vídeo, essa live depois, abraça essa palavra. Eu não sei o que tem se levantado contra a tua vida, contra teus filhos, contra a tua família, contra o teu ministério. Não sei o que o diabo está armando contra a tua vida. Eu só sei dizer uma coisa: palavra de Deus não volta atrás. Palavra de Deus não volta vazia, glória. Rica badarabalaia. Mesmo que você esteja gemendo, oh glória, confia, meu irmão, confia, minha irmã. Ou ainda que as ameaças do diabo estejam gritando contra a tua vida, confia, porque Deus ainda muda decreto, quebra a sentença de morte, destruição do inferno, seja o que for, ele ainda tem poder para fazer muito mais que isso. Meu Deus, eu sinto Deus nesta live, eu sinto Deus aqui, glória. Rica labacaia, steak me duribalabacabasteia, pastora Lília, rica laia, confia, guerreira, ricaia, porque Deus ainda muda decreto. Deus entra nas situações improváveis nas nossas vidas para nos dar a vitória. O cenário pode estar agindo assim, o cenário pode estar falando assim, o diabo pode estar soprando na tua mente, mas o céu responde diferente. Eu creio e eu creio. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que só acredita quando pegou na mão, quando o dinheiro está na mão, quando a situação já está resolvida, mas nós precisamos crer que o Deus que servimos não é qualquer coisa. O Deus que servimos, ele tem poder. Ele tem poder para fazer além daquilo que nós estamos pedindo, pensando. Ele tem poder, ele pode. Diante as nossas vidas, diante dessa situação, nós ficamos totalmente fragilizados, ficamos ansiosos, e é normal, e é natural. Mas quando nós vamos clamar a Deus, ele responde assim: aquieta teu coração, porque o céu responde diferente. Está tudo vindo contra a tua vida, mas o céu responde diferente. Glória! Por cima de um carimbo, de um médico, de um homem, do juiz, do advogado, o céu responde diferente. E quando ele diz que ele muda decreto, que ele quebra a sentença, é porque já está acontecendo. É porque já está acontecendo. Então recebe fôlego de Deus, Shaddai Kemiduribalaia. Recebe força de Deus para ficar de pé. Porque ele diz: marcha. O que eu faço, Senhor, diante dessa situação? Marcha, porque eu ainda quebro sentença, mudo decreto, mudo história. Isso significa o quê? Deus ainda abre caminho no meio do mar. E às vezes nós lemos a palavra e achamos que isso foi para o passado. Não, o Senhor nos traz hoje para vivermos a sua palavra, as suas promessas. Creia, profetiza a palavra, tome posse da palavra e viva o que Deus te falou. Em nome de Jesus, não abra mão das promessas que Deus tem para
para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mesmo que essa situação esteja vindo contra você, você fala, isso é promessa de Deus. Mas está em ruína, mas isso é promessa de Deus. Deus me prometeu que ele vai fazer isso, então eu creio. Vai caminhando, olhando para a promessa, olhando para Jesus, olhando para ele, crendo. Nós precisamos ser uma geração de crentes de fé, chamados para viver pela fé e fazendo valer o poder da fé nas nossas vidas, glória. Oh, glórias! Jesus está aqui, quebrando sentença, mudando decreto e colocando crentes em liberdade para glorificar o nome dele. Vamos orar, porque Deus é bom e ele não nos abandona, glória. Obrigada, Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Eu quero te louvar por Jesus aqui. Eu quero te louvar, meu Deus, pelo teu Filho amado Jesus Cristo conosco nesta live. Porque se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, aonde nós estaríamos? Mas porque ele vive, Ricalabacaia, nós estamos aqui. Porque Jesus vive, nós estamos aqui confiando no poder da sua palavra e declarando: Deus ainda quebra sentenças, Deus ainda destrói do homem contra nossas vidas, e canta Arabacaia. Deus ainda muda a história do seu povo. Ricalabacaia, eu profetizo sobre a tua vida. O choro dura a noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer de Deus. Ricalabacalabasteia, esteribalabacalabasterebalabasteia. Para este Deus que servimos, não existe impossível, não existe sentença, decreto, que o Senhor não possa quebrar, destruir, desfazer, para nos dar vitória, porque somos o seu povo, a sua herança. Pai, obrigada por Jesus, obrigada pela vida do pregador Edmilson, onde o Senhor quebrou sentença de morte sobre a vida dele, ressuscitou e trouxe de volta para pregar a tua palavra até o teu dia. Dá ao teu filho saúde, vigor, fôlego de vida, Ricalaia, para continuar anunciando a boa nova do Evangelho, continuar anunciando. Com ele abençoa a sua casa, com ele abençoa a sua esposa, a sua família. Ah, Deus, a obra é completa na sua casa, na sua família, porque Deus quebra decreto e muda a sentença. Deus é fiel. Abençoa este pregador e usa na terra, Ricaia, como a tua boca, em nome de Jesus, para anunciar o teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse povo aqui nesta manhã, que ouviu, foi ministrado por essa palavra. Esse povo, Pai, que vai entrar para ver esse vídeo depois. Abençoa onde chegar, ou o som desta live, chegue a manifestação do poder de Deus, que quebra a sentença, muda decreto, Ricaia, e coloca o seu povo em festa. Esse Deus que nós clamamos e servimos, glória. Mesmo ontem, hoje, amanhã, sempre será Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus e ele opera maravilhas. Glória a Deus. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada pedido, cada situação aqui, em nome de Jesus. E eu clamo, oh Deus, com o meu coração, com a minha alma, marca o teu povo com fé, marca o teu povo com fé, porque o povo que o Senhor chamou para viver pela fé. E onde tem fé, cenário que tem fé, rica badaraia, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, porque o Senhor é Deus. Pai Santo, diante do teu altar, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo, Deus, crendo na tua palavra e aguardando o socorro do alto. E eu creio que o socorro virá para a glória do teu nome.
abençoa o teu povo. Oh, leva o teu povo para viver um final de semana na tua presença, em nome de Jesus. Um final de semana de graça, um final de semana de adoração na tua casa. E amanhã, quando teremos uma manhã com Deus, separaremos uma manhã só para buscar a Deus. Senhor, abençoando, levando o teu povo, leva um povo adorador do Deus vivo, para juntos clamarmos ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa este povo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Se você crê, o tempo de cantar chegou. Rica. Nós atravessamos o deserto e não construímos casa no deserto, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel está conosco e a palavra dele não volta vazia. E quando ele diz que faz, é porque já está tudo pronto. Basta nós, povo de Deus, nos posicionarmos na tua presença em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Você já teve experiência com o homem onde te traiu, te machucou, te decepcionou. Mas eu te convido, a partir de agora, você se levantar. Deus vivo, que não falha, que não erra e não te esquece. Glória a Deus. Aleluia. Eu te envio para você viver um final de semana na presença de Deus. Oh, recanta labasteia. Para você viver um final de semana de adoração. Porque enquanto nós adoramos, no meio da adoração, o Senhor está agindo por nós, seu povo, que não é qualquer povo, seu povo. Deus está agindo por nós e nos dando a vitória em nome de Jesus Cristo. Eu te envio debaixo dessa unção, do poder desta palavra, para que você triunfe contra Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amanhã estaremos ali, buscando ao Senhor, período da manhã, clamando ao Senhor e declarando: Deus pode, Deus faz e Deus é tremendo. Deus nunca nos decepcionou. Ele é muito Deus e Ele é muito bom. E eu sinto a presença de Deus aqui. Davi, meu querido, te amo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu estou saindo desta live com a presença de Deus gloriosa. E eu creio que essa presença está marcando a tua vida, em nome de Jesus. Que Todo-Poderoso faça resplandecer o rosto dele sobre você. E enquanto você espera o agir de Deus aí nessa situação, ele te marca com paz, ele te marca com alegria. Ama a tua vida. Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui na próxima, testemunhando a grandeza de Deus. Aleluia! Sim, Deus ainda muda decreto. Quebra a sentença. Então fica de pé e vive a tua vitória. Em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo no coração. Deus te abençoe.